Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, com muita saúde e crochetando bastante. Esse vídeo começou um pouquinho diferente hoje. Resolvi colocar o porta-papel Mariana aqui pra vocês verem aqui no meu banheiro, tá? Porque muitas meninas me falam, meu porta-papel ele fica erguido da parede. Os meus não ficam, tá vendo? Ó, ele fica bem justinho aqui na parede. Então qualquer porta-papel higiênico que você fizer aqui do canal, se você cumprir aí todas as regras direitinho, fizer o acompanhamento da aula certinho, do começo ao fim, vocês vão ver que não fica erguido da parede, tá? Esse eu não fiz com argolinha, alguns porta-papel meu aí são com argolinhas, esse aqui não é, tá? Então vamos dar início à nossa aula do porta-papel higiênico, belíssimo aqui, né? Porta-papel higiênico Mariana, tá? Bora lá começar a nossa aula. Para trabalhar as peças aqui do nosso jogo de banheiro Mariana, vamos utilizar as seguintes ferramentas aqui: tesoura para auxiliar no remate, agulha 3,5, porque eu uso fio só número 6, e agulhas também para auxiliar nos arremates. Na medida aí que eu for confeccionando a peça, eu já vou arrematando com vocês e mostrando como eu arremato, tá? Vamos utilizar também as florzinhas Mariana para confeccionar as nossas peças, tá? A florzinha vai no tapete do pé do vaso e na tampa do vaso. Eu não sei ainda sobre a caixa acoplada e sobre o porta-papel como que eu vou fazer para utilizar a florzinha, mas garanto para vocês que as 3 peças principais aí vão as nossas florzinhas aqui Mariana. Já tem a videoaula anteriormente a essa peça, né? Então vocês procurem aí no canal, e também eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula certinho, explicando bem bonitinho, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês as cores que eu utilizei para fazer a nossa flor Mariana e as cores que eu vou utilizar aqui para confeccionar as peças do nosso jogo de banheiro Mariana, ok? Para fazer a florzinha Mariana eu utilizei os multicolors lá da FFA Barbantes. Ele é um material de ótima qualidade, essa cor bem lindona aí que vocês estão vendo aí mesmo. Essa é a cor 53, tá? Que eu fiz o miolinho da flor. Ele é um Tex 885, 226 metros, número 6, ok? Eu vou deixar o contato da FFA na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você quiser entrar lá para fazer o seu orçamento, fala que veio aqui pelo canal que a professora vai ficar bem contente, tá? E outra coisa também, na FFA não precisa de CNPJ para comprar, e você pode comprar a quantidade que você quiser, ok? Então eu utilizei aqui o amarelo, que é o 53. Eu utilizei esse rosa com branco aqui, mas eu não sei onde eu coloquei o rótulo dele, que eu arrumei aqui no inovelador. Mas eu vou deixar e vou procurar na tabela de cores da FFA e vou deixar na descrição do vídeo qual é o número dessa cor, tá? Ele é 2 tons de rosa com branco, ok? Utilizei também o verde, que é meu queridinho aqui, que é esse 38 aqui, ó, é o que eu mais uso aqui no ateliê, esse verde 38, mas eles têm lá outros tons de verde também, tá? Só você consultar lá, mandar mensagem para a Fran e ela te manda a tabela de cores e preços lá da FFA. E todo mês tem kits promocionais, tá? Lá na FFA, mas você pode comprar a quantidade que você quiser. Para fazer também a base aqui da nossa peça, né, do jogo de banheiro, eu vou utilizar o cru, ó, o cru número 6. Esse aqui é um rolo de 1 kg. Ele tem 990 metros e o tex dele é 885, tá? Ó, você pode ver que é um fio bem limpinho. Se tiver um fiapinho ou outro, dá super para tirar, tá? Não tenho problema com isso. Eu tiro o fiapinho e sigo a vida aí fazendo minhas peças, porque esse aqui é um material de ótima qualidade, ok? Então vou utilizar aqui o cru. Vou utilizar também para dar uma belezura aqui no nosso jogo de banheiro o rosa médio. É esse rosa lindão aí que vocês estão vendo mesmo. Esse aqui é o rosa médio lá da FFA. E para dar um toque mais especial ainda ao nosso jogo de banheiro, vou utilizar o fio franja. O franja deles é 300 gramas, Tex 885, 224 metros, número 6, tá? Eu vou utilizar aqui o verde água, que vai dar um tom aqui bem lindão
no jogo de banheiro Mariana. E aqui também, ó, na florzinha, depois dos multicolors, eu usei o rosa médio aqui nas pontinhas aqui da flor e deu um charme bem especial, ok? Vamos iniciar então a nossa peça. Para confeccionar nosso porta-papel higiênico do jogo de banheiro Mariana, vamos utilizar duas florzinhas, tá? Cada bloco aí para cada rolo, você vai ter que usar uma florzinha. Então, se você quiser fazer com 3 rolos de papel, você vai utilizar 3 flores, tá? Já tem a videoaula aqui, vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês. E se você não souber procurar a descrição do vídeo, é só clicar no título, tá? Escrito aí porta-papel higiênico, jogo de banheiro Mariana, que vai abrir a descrição, lá vai ter todas as informações. Meu contato da FFA, vídeo de recebidos, o vídeo que eu visitei a fábrica e a videoaula e o material que eu utilizei para confeccionar esse porta-papel higiênico, tá? Então, aqui eu vou fazer de 2, né? Eu vou utilizar 2 florzinhas, ok? Como o porta-papel higiênico é uma peça pequena, a parte do bico eu não vou poder fazer aquele tanto de carreira que eu fiz nas peças do jogo de banheiro, tá? Então, eu vou adaptar o bico no modelo do porta-papel higiênico. Então, com a primeira florzinha aqui, eu vou amarrar em qualquer uma das quinas o fio cru, tá? Você amarra o fio aí que você estiver utilizando. Desculpa minha voz um pouquinho fanha, eu tô melhorando de um resfriado, tá? Então, aqui onde eu amarrei, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou fazer uma quina aqui. 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Então, eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos, contando com as 3 correntes do começo, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, venho aqui nesse espacinho e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou dar a volta toda aqui com o nosso barbante cru, né? Usando esse jeitinho aqui de fazer, tá? Cada espacinho vai ter um bloquinho de 3 pontos altos e 2 correntes de intervalo. Ó, vai ficando assim. E quando chegar na quina, ó, 2 correntes de intervalo, e quando chegar na quina, você vai trabalhar igualzinho a primeira ali. 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Opa! E mais 3 pontos altos. Fazendo isso, eu vou, ó, já fiz uma das laterais aqui, ó, quina, bloquinho, bloquinho e quina, sempre com 2 correntes de intervalo. Vou trabalhar mais esse lado, usando o mesmo padrão, quina. Esse lado, usando o mesmo padrão, quina. Faz 2 bloquinhos aqui, nos espacinhos abertos. E quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fechar essa primeira carreira aqui em volta da nossa flor. Dei a volta toda na minha flor, cheguei aqui no final, trabalhei meu último bloquinho, 2 correntes, venho aqui, ó, na terceira corrente, puxo um ponto baixíssimo, faço uma correntinha de intervalo e corto meu fio. Vou passar esse fio aqui, ó, só pelos pontos altos, pode pular, pegando só no fiozinho de trás, tá? Pode pular as 2 correntes de intervalo aqui, ó, da quina. E você vai passando, ó, vai dando uma puxadinha para ele não franzir. Pode pular essas 2 correntinhas, porque depois ele já fica passadinho, você vai fazer o nó de segurança, eu vou arrematar com vocês. Vou deixar aqui no intervalo ele, ó, vou puxar ele para trás e minha primeira flor já tá circulada. Vou fazer isso também na segunda flor e já volto com vocês. Mesmo processo na segunda flor, ok? Passei aqui o cru nas duas, tá? Já vou arrematar alguns fios com vocês aqui, pra depois ficar mais fácil. Ó, tá vendo esse fio aqui da quina, da florzinha que eu deixei pra arrematar depois? Eu venho aqui, opa, meu marcador saiu voando aqui, que tava junto com a agulha. Eu venho aqui, abro esse fio ao meio, ó, como ele já tá passadinho, né, por alguns pontos. Posso colocar uma das bases na agulha de tapeceiro, puxo aqui um pouquinho aqui, não.
abro ela e passo um desses fiozinhos por baixo. Aí eu venho aqui e dou 1, 2 nozinhos ou 3, tanto faz, tá? Eu já tô acostumada a fazer 2, às vezes eu faço 3, corto. Aí eu venho aqui, ó, como ele tá por baixo da quina, ó, e escondo o meu nozinho, tá? Eu sempre deixo meus arremates, quando tem bloquinho assim, nos intervalos, porque daí eles ficam escondidinhos embaixo da quina. Agora eu vou esconder esse aqui, ó. Vou pegar essa agulha aqui que eu uso bastante, que ela não deixa o fio enroscar e agiliza muito, tá, pessoal? Aí eu pego, levanto um pouquinho a quina, venho aqui, pego um fiozinho na base verde aqui, ó, puxo ele, tá vendo? Porque conforme você puxa, ele fecha aqui, ele não enrosca o fio. Isso agiliza. Eu tô fazendo devagarinho aqui, mas quando eu tô arrematando, dá pra fazer bem rapidinho e agilizar. Eu vou amarrar também do jeito que eu fiz, tá? O anterior, e vou cortar. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou falar pra vocês com agulha de crochê como que faz, tá? Venho aqui, ó, abro aqui o fio ao meio também, igual eu fiz os outros, né? 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Levanta também um pouquinho a quina. Como a agulha de crochê é um pouquinho menor, é mais fácil, tá? Você pega qualquer fiozinho, dá uma enroladinha na agulha de crochê e vem devagarinho, porque às vezes ele enrosca, tá? Amarra também, corta seu fio, esconde aqui embaixo da quina, tá bom? Vou arrematar todos os fios e já venho com vocês com o fio aqui peludinho pra gente colocar um detalhe nesse porta-papel higiênico. Geralmente, quando eu faço os porta-papel, para dar o tamanho aqui, eu coloco mais carreiras aqui nas laterais, né? Para dar o tamanho que eu preciso, pro porta-papel não ficar levantando da parede. Mas como eu preciso pôr um detalhe do fio peludinho, eu vou colocar só no meio, tá? Eu vou colocar 2 carreiras desse lado, 2 desse, e vou emendar para dar o espaço que eu preciso, para a parte de pendurar ficar livre, sem o peludinho, e a parte de baixo também ficar livre, pra gente poder fazer o bico, tá? E a redinha. Então, aqui, ó, na primeira florzinha, vou pegar meu fio. Se você estiver usando fio normal e de outra cor, pode continuar bloquinho de 2, bloquinho normal com 2 correntes, tá? Só o fio peludinho, porque ele é mais espesso, a gente vai fazer bloquinho de 3 pontos com uma corrente de intervalo. Então, aqui com nossa flor do avesso, vou amarrar em qualquer quina, ó, tá? Nosso fio aqui, que eu já expliquei pra vocês em outras aulas, que o fio peludinho, ele é um fio 6 com esse fio aqui, com esse detalhe. Então, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Aí, eu vou subir aqui nessa quina, ó. 1, 2, 3 vezes a corrente. Vou fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos, construindo meu bloquinho de 3 pontos, contando com as 3 correntes. Depois que eu fiz meu bloquinho de 3 pontos, eu faço uma corrente de intervalo, venho aqui no próximo intervalo e trabalho meu bloquinho 1, 2, 3 pontos altos. Lembrando que se você está trabalhando com fio normal, coloque 2 correntes de intervalo. Uma corrente, faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. No próximo espaço, uma corrente de intervalo, mais um bloquinho. Então, aqui, nessa carreira aqui, eu vou ficar com a quantidade aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, tá? De 3 pontos altos, com uma corrente de intervalo. Venho aqui na última quina e trabalho novamente 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu fiquei com uma carreira aqui com 5 bloquinhos de pontos altos, com uma corrente de intervalo. Viro meu trabalho, subo 1, 2, 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto, uma corrente de intervalo, venho no próximo espaço. Então, aqui eu vou ficar iniciar com bloquinho aberto, ó, tá? Aí, eu faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Não tá dando pra vocês verem muito aí, mas eu acho que dá pra entender só de eu falar, tá? Que o fio peludinho, ele é um pouco mais difícil da gente enxergar ele. Uma corrente e vou dar a sequência aqui, vou dar uma acelerada, porque cada espacinho tem um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Uma corrente de intervalo no próximo. Então, aqui, nessa carreira, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 bloquinhos inteiros. E nas 2 pontas vai ficar o bloquinho aberto.
Vou trabalhar meu último bloquinho de 3 pontos altos aqui. Tá? Ó. Vai ficando assim. Uma corrente de intervalo. Venho aqui, aqui tem os 3 pontos altos do começo. Vou pegar na correntinha aqui e vou fazer um ponto alto, que é para me ficar com o meu bloquinho aberto também, tanto aqui na ponta quanto na outra. Uma corrente de intervalo, corto meu fio, puxo aqui meu fio, ó, e dou uma travadinha nele. Aí eu vou pegar essa flor aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer uma carreira só, e a segunda carreira eu venho fazendo com vocês, porque a gente já vai emendar nessa primeira flor, tá? Então, a gente vai fazer em um lado só para colocar mesmo o detalhe da mesma cor do jogo de banheiro, tá? Então, eu vou fazer só uma carreira usando o avesso aqui, tá? E venho com vocês para fazer a segunda. Trabalhei aqui uma carreira usando aquela orientação que eu passei para vocês, ó, 5 bloquinhos. Vou fazer o seguinte, vou fazer 1, 2, 3 correntes, como se eu fosse iniciar a segunda carreira. Vou virar meu trabalho com a florzinha virada pra cima. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo a florzinha aqui, ó, tá virada pra cima e tem aquele ponto alto onde a gente arrematou o fio, tá? Eu vou virar aqui, ó, do avesso, vou pegar lá naquele ponto alto, não dá pra vocês verem, mas tem o furinho do ponto alto e a corrente de intervalo aqui, ó. Então, eu vou deixar meu fio pra trás. Depois das 3 correntes, eu pego lá no ponto alto e puxo um ponto baixíssimo, só para me emendar uma florzinha na outra. Faço uma corrente de intervalo, que aqui tem, ó, uma corrente de intervalo, laço, venho aqui onde ainda não tem a segunda carreira e trabalho meus 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Volto lá no intervalo, aqui tem um intervalo, primeiro intervalo, depois do bloquinho, né, com uma corrente de intervalo, e prendo um ponto baixo. Laço, venho aqui onde ainda não tem meu bloquinho, que é a segunda flor, e trabalho. Assim eu já vou fazendo e emendando, tá? É igual emendar a florzinha com verdinho, tá? Só tem essa diferença aqui, porque aqui ficou com o bloquinho aberto e aqui também. Fiz os 3, vou lá no próximo intervalo, prendo o ponto baixo. Laço. Faço meu bloquinho aqui. 1, 2, 3 pontos altos. Vou lá no último espacinho, prendo o ponto baixo. Laço. Venho aqui, ó. Laço. Venho aqui. Opa, tá enroscando lá no outro. Laço, né? Venho aqui no meu último espacinho aqui. É porque com peludinho ele fica um pouquinho difícil, ó. Vou separar ali a parte de lá. Trabalho aqui, ó. O meu 2, meu último bloquinho aqui. Faço a minha corrente de intervalo, ó. Aqui é o último, tá vendo, ó? Onde eu vou prender o ponto alto. Faço minha corrente de intervalo. Venho aqui onde tem a corrente de intervalo e as 3 correntes. E eu prendo o ponto baixíssimo aqui. Faço 1, 2, 3 correntes para me fazer a abertura aqui, ó. Volto aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem 3 correntes aqui. Volto aqui e prendo o meu ponto baixíssimo para me ficar com o meu bloquinho aberto também. Então, assim, eu consegui emendar todas as partes aqui, ó. Não deu para vocês visualizarem bem, mas eu acho que só de eu falar deu certo, tá vendo? 3 correntes, prende ponto baixo, uma de intervalo, faz bloquinho, prende, faz bloquinho, prende, faz bloquinho, prende, faz o último bloquinho, uma corrente de intervalo, prende lá na primeira flor, faz 3 correntes e volta aqui, ó, só para prender. Aqui embaixo tem 3 correntes, você prende com ponto baixíssimo, corta o fio e já faz uma correntinha de intervalo e puxa o fio aqui. Então, a gente conseguiu emendar, ó, fazer o detalhe com o fio peludinho aqui no meio do nosso porta-papel higiênico, tá? Se você teve alguma dificuldade, volta só um pouquinho o vídeo, ou deixa ele mais lento, que tem como, no cantinho do vídeo aí tem tipo uma rodinha aí, que você pode clicar nela, aí tem velocidade, tem tudo aí certinho, você pode deixar o vídeo ou mais lento ou mais rápido, tá? Então, eu consegui emendar aqui. Agora, nós vamos para a parte da redinha. Com o fio cru, eu posso pegar em qualquer uma das pontas, tanto nessa quanto na outra, tá? Eu vou pegar uma das pontas aqui
Ó, tá vendo? Aqui tem duas correntinhas. Então, eu vou pegar na primeira correntinha aqui, pegando só o fiozinho de trás. E vou amarrar meu fio cru pra gente iniciar a redinha. Um nozinho só é suficiente. Aí, aqui, ó, onde tem essa correntinha, eu vou subir uma, duas, três correntes, que equivale ao meu primeiro ponto, e mais uma de intervalo. Vou pular essa correntinha, vou no próximo ponto. Ó, observa que eu estou pegando só o fiozinho de trás, que eu vou precisar desse fiozinho da frente para fazer o bico. Uma corrente de intervalo, pulo um espaço, vou no próximo ponto, pego só o fiozinho de trás. Uma corrente de intervalo, pulo essa corrente e venho na próxima. E assim eu vou construindo aqui minha redinha, ó, pulo esse ponto, venho no próximo. Uma corrente de intervalo, pulo esse ponto, venho na correntinha. Uma corrente de intervalo, pulo esse ponto, venho no próximo. Uma corrente de intervalo, pulo esse ponto, venho na correntinha, sempre deixando o fiozinho da frente aqui livre, para depois a gente fazer o bico, tá? E vou construindo aqui a minha redinha. Uma corrente de intervalo, pulo essa correntinha, venho na próxima. E aqui, uma corrente de intervalo, sobrou aqui, ó, esse ponto, esse e as duas correntes. Então, eu vou pular esse ponto, vou vir aqui, nesse ponto alto. Uma corrente de intervalo, vou pular essa correntinha e vou lá na segunda, para trabalhar meu último ponto alto, tá? Então, aqui, ó, a minha redinha ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos abertos. Aí, eu viro ela do avesso para me construir agora as outras carreiras. Faço uma, duas, três correntes. Opa, essa corrente ficou muito larga. É porque tá pesando aqui, deixa eu arrumar aqui. Já tá pesando, tá caindo da mesa, fica mais difícil de trabalhar. Então, aqui, ó, deixa eu afastar para vocês enxergarem. Eu faço uma, duas, três correntes, mais uma de intervalo. Sempre inicio com 4. Venho em cima do ponto alto e trabalho o ponto alto. Uma corrente de intervalo, mais um ponto alto. Uma corrente de intervalo. Assim, você vai fazendo ali até o final. Aí, eu vou fazer essa carreira aqui com vocês, iniciar a próxima e já falar para vocês a quantidade que é a nossa redinha. Então, aqui não tem segredo nenhum, é só corrente de intervalo e ponto alto, corrente de intervalo e ponto sobre ponto, né? Ó, até a gente chegar ali no final, construir os nossos espacinhos, né? Ó, trabalhei aqui no penúltimo ponto alto, ficou aqui, ó, dessa forma, a nossa redinha, bem bonitinha. Aí, o último é uma corrente, pulo uma corrente de intervalo e venho aqui, ó, tem as três aqui, ó, venho na segunda corrente e já trabalho o meu último espacinho aqui da minha redinha. E viro e inicio novamente do mesmo jeito. Sempre iniciando com 4 correntes, que são 3 que equivale ao ponto alto e uma de espaço. E vai seguindo a vida aí da mesma forma, iniciando e terminando da maneira que eu expliquei para vocês. Aqui, para o nosso rolo de papel não ficar erguido da parede, que às vezes você coloca lá, eu gosto de fazer sempre a base da frente quase igual à base de trás. Então, eu vou fazer aqui uma quantidade de 13 carreiras de redinha, uma, duas, vou construir as 13 e volto com vocês para a gente medir aqui no meio, ver se a nossa carreira de número 13 alcançou aqui ou a gente precisa fazer mais uma, tá? Então, faça aí as suas 13 e eu já volto com vocês. Deixa eu falar só mais uma coisinha que às vezes vocês vão me perguntar, com 3 rolos, como que faz? E aqui é mais fácil de eu explicar e falar para vocês que eu expliquei no vídeo, tá? Então, ó, se você vai colocar mais um rolo, você repete essas carreiras aqui, ó, nessa e na terceira flor que você estiver fazendo aí, e segue a vida, porque daí vocês vão ter aí o espacinho de vocês para fazer mais colocar mais um rolo de papel, tá? Então, é só fazer 2 carreiras nessa, 2 na próxima, emendar e seguir a vida aí com quantos rolos de papel vocês precisarem aí fazer. Bora pra redinha. Trabalhei aqui minhas 13 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Tive até que emendar um fio aqui, que meu fio acabou, depois eu vou arrematar ele. Aí, eu vou medir assim, ó. Eu vou dobrar, tá vendo lá onde a gente fez a
a primeira carreira, você pode dobrar, que ele fica dobradinho, porque como a gente trabalhou só o fiozinho de trás, né? Aí você vai medir assim, ó, dobrou lá bonitinho. Tá vendo aqui o meio? É que não dá pra vocês verem, né? Desculpa, mas aqui tem o meio, ó. 2 carreiras pra lá, 2 carreiras pra cá, tá, ó. Bem o meio aqui, que tem uma carreira, outra, e aqui já vem a emenda das 2 carreiras, ó, tá vendo? Aqui. Então, aqui nesse cantinho, você vai colocar lá a sua basezinha. E tá vendo que ela ficou um pouquinho folgada, ó? Ela tem que ficar um pouquinho folgada. Se você puxar ela bem pra baixo, ela vai ficar sobrando até uma carreira passando aqui. Então, ela tem que ficar, a sua redinha, sempre uma carreirinha a mais do tamanho da base da frente. Porque na hora que você colocar o seu porta-papel lá na parede e colocar os rolos de papel, ele não vai erguer da parede. Ele vai ficar bonitinho lá, retinho. Então, 13 carreiras para mim foi suficiente. Se seu ponto é apertado, pode colocar uma carreira a mais. Se colocando aqui, ó, no meinho e ela ficando folgadinha, mas é pouquinho folgada, tá? Vocês podem ver que passou uma carreira na hora que eu dobrei, ó, passa só uma carreira, tá? Então, aqui pra mim já é o suficiente. Então, 13 foi legal. Então, eu vou fazer mais 13. Vou fazer o total de 26 carreiras. Depois eu venho colocando a marcação aqui no meio e dando a sequência do nosso porta-papel. Vou fazer mais 13 e já retorno com vocês. Trabalhei aqui as minhas 26 carreiras, ó. Aí eu contei, né, as 13 e marquei aqui para separar dos 2 lados e fiz mais 13, tá? Depois a gente vai prender, você vai pegar um marcador ou um fiozinho, ó, no meio, tá vendo? 13 para um lado e 13 pro outro. Vai descobrir o meio aqui, ó, tem 1, 2 carreiras, então o meio é aqui, ó. Peraí que saiu aqui do meu, aqui, ó, na marcação da carreira. Você vai descobrir o meio aqui e vai prender junto, porque na hora de fazer a parte do bico, a gente prende os 2 lados, já é suficiente. Ó, aqui também, ó. Tá lá presinho lá no meio, né? Você descobre o meio aqui, vem... Pode amarrar um fiozinho também, se você quiser. Amarrar um fiozinho, só pra você saber que ali é o meio do seu trabalho, ó, que tá preso dos 2 lados junto com a sua base, tá? Agora a gente vai vir aqui, né, ó, terminei aqui, eu ia virar a carreira. Então, eu já vou virar, terminei aqui e já vou virar a carreira. Aí, conforme eu for virar, eu já vou pegar as 2 partes, tá vendo? Tá aqui do avesso e a redinha. Aí, aqui eu já vou unir, tá? A redinha com a parte da frente pra gente já subir a parte de pendurar o porta-papel higiênico. Então, eu deixo essa correntinha aqui um pouquinho frouxa, venho dentro desse primeiro furinho aqui, que é o ponto alto, e vou lá na base lá, ó, tá vendo? Onde tem a correntinha aqui, da quina, e vou prender um ponto baixo. Aí, aqui tem uma corrente de intervalo, e lá tem os 3 pontos aqui. Eu vou no primeiro ponto e prendo um ponto baixo. Eu tenho 21 pontos aqui na redinha, então eu tenho que pegar 21 pontos aqui também na base. Aí já venho com ponto alto, próximo ponto alto e o próximo aqui da carreira de trás, prendo um ponto baixo. Aqui tem a base de corrente e aqui ainda tem um ponto alto, eu pego a parte de trás. Então, vai prestando atenção no ponto da frente, ó, aqui tem 2 correntes. Então, eu vou pegar um ponto baixo aqui, peraí que enroscou o fio. Vou pegar um ponto baixo aqui. E aqui onde tem essa corrente, eu vou de novo na corrente, porque são 2 correntes de intervalo. E pego mais um ponto baixo. Aí, eu venho no ponto alto, já tem 3 pontos altos de base aqui. Eu pego um ponto baixo. Então, eu vou pegando um ponto aqui e um ponto lá. E vou unindo com uma carreira de pontos baixos aqui a nossa base do porta-papel higiênico, tá? Não deixe esses pontinhos aqui muito apertado, porque você vai precisar usar eles depois. Então, faça aí os seus 21 pontos baixos até chegar aqui no final. No final tem um ponto alto, uma corrente de intervalo e mais um ponto. Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente prender os últimos 3 pontinhos aqui, tá? Aqui é na base de corrente e nesses 2 aqui, pra gente já finalizar os nossos pontos baixos. Só prestar bastante atenção e devagarinho, porque você vai pegando prática e os próximos vão ficar bem legal aí. Cheguei aqui no finalzinho, ó, tem um ponto alto aqui, vou lá e pego um ponto alto.
tem a corrente de intervalo, vou lá, ó, aqui tem duas correntes de intervalo na quina, tá vendo? Pega um ponto baixo. E aqui tem mais as bases de 3 correntes e a última correntinha, que é a segunda aqui da quina, e já prendo meu ponto baixo. Deixa eu ver aqui se é 21 mesmo, são 22, tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai virar, já tá com a nossa frente aqui certinho, as bases já emendadas, tá vendo, ó? Pra fazer. Aqui a gente vai emendar, né, o meio aqui, mas as bases já estão separadinhas aqui pra continuar nosso porta-papel higiênico Mariana. Agora, nós vamos subir aqui a base para pendurar o nosso porta-papel.